Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. O nosso programa Visão e Negócio aqui na Record News está começando. Está no ar com temas que fazem parte da rotina de quem empreende, de quem quer crescer, né? Aqui, a inovação e a gestão se encontram para ampliar visão e gerar aprendizado. Um programa para quem busca entendimento e direção. Está começando agora Visão e Negócios. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Caros obstinados, ninguém constrói um império olhando apenas para o que falta. Por isso, o nosso tema, o tema central aqui do nosso programa é mentalidade de abundância, mentalidade de riqueza, mentalidade obstinada. A forma como você enxerga o mercado, se como um bolo que acaba ou como uma fonte que se renova. Isso determina o tamanho do seu crescimento, viu? Durante o programa, vamos mostrar como configurar sua mente para enxergar oportunidades onde outros veem apenas escassez e crise. E no final, eu volto com um insight especial sobre como essa mentalidade bilionária, essa mentalidade empreendedora, mentalidade de abundância, transforma resultados. E para começar, vamos conhecer um convidado mais do que especial no nosso quadro Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Queridos obstinados, no nosso quadro Empreendedores Obstinados, abrimos espaço para quem coloca a mão na massa, para quem enfrenta decisões difíceis e transforma obstáculos em grandes aprendizados. Aqui mergulhamos em histórias reais de líderes que constroem resultados com estratégia, coragem e consistência. E hoje eu vou receber aqui um grande empreendedor, meu amigo William Fabrício, que é CEO da Estratégia e também de outras empresas, né, já que tem uma holding empresarial. Mas antes de começarmos nossa entrevista, vamos conhecer melhor a empresa do nosso convidado, viu? E entender o segmento onde ele atua. Bota aí. A Estratégia consolida sua atuação no mercado como uma consultoria especializada em impulsionar o crescimento e a eficiência de organizações de alto desempenho. Pautada por uma metodologia de análise técnica e visão sistêmica, a empresa dedica-se a transformar desafios complexos em modelos de gestão sustentáveis e escaláveis. A atuação da Estratégia concentra-se na entrega de soluções personalizadas que integram planejamento estratégico, otimização de processos e governança corporativa. Através de um diagnóstico preciso e execução fundamentada em dados, a consultoria permite que seus clientes alcancem novos patamares de competitividade e solidez no cenário econômico atual. Como parceira estratégica de negócios, a instituição prioriza o alinhamento entre as diretrizes organizacionais e os resultados práticos, garantindo uma transição segura para modelos de operação mais ágeis e produtivos. E aí, querido obstinado? William Fabrício, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer enorme ter você aqui para a gente trocar ideias e passar experiências e passar também muitas lições aí para quem está nos assistindo, né? E para iniciarmos, eu gostaria que você relatasse um pouco da sua trajetória aí. Como se deu o começo da sua vida profissional, quais os marcos foram decisivos, quais os obstáculos, e aonde é que você quer chegar também, né? Mas onde você quer chegar, deixa para o final. Viu? Pode deixar. Não, legal, Janguier. É bacana de lembrar, retomar um pouco do que foi a minha trajetória, né? Porque ela começa, a trajetória de empreendedorismo especificamente, na época da faculdade. Quando eu recebo uma ligação de um amigo meu e fala assim: William, você quer ser vice-presidente do centro acadêmico? O que é centro acadêmico? Ele falou: não, só vem comigo que vai dar tudo certo. Eu nem sabia que aquilo tinha CNPJ, que era uma empresa, que tinha contabilidade, que tinha... Eu falei: não, me põe aí, vamos tocar a bala. E aí o que aconteceu? Deu uns 3, 4 meses, essa pessoa sumiu. E aquele problema estava na minha mão. Eu falei: putz, como é que eu resolvo agora? Como é que eu faço? Jogou a bola na tua mão? Jogou e você foi o presidente? E aí eu fiquei como presidente e eu fiquei por 2, 3 anos. E foi uma jornada muito interessante, porque eu aprendi a começar a liderar. Foi a época que eu comecei um trabalho de centro acadêmico, a gente não tinha nenhum viés político, era muito prático em relação a solidariedade, 3 pilares: solidariedade, eventos e a parte acadêmica. Então, sempre organizando seminários acadêmicos, semana acadêmica, organizando eventos.
E a gente começou a captar fundos e começamos a ter um sucesso muito legal ali. A gente começou a construir algo realmente sólido. Então a gente pega, por exemplo, quando a gente saiu, depois de 4 anos ali, onde eu fiquei 2 anos de presidente, depois vice, fiz uma transição, etc., a gente acabou deixando o escritório montado, deixamos dinheiro em caixa, deixamos ali escritórios, os laboratórios da universidade mais bem estruturados, a gente comprava motores elétricos, comprava equipamentos e doava para o laboratório. Tínhamos feito inúmeras ações de solidariedade. E no final da jornada a gente estava com um time ali de umas 40 pessoas. E foi a primeira vez que eu olhei e falei, nossa gente, isso aqui, eu nunca esqueço, eu olhando assim a pauta de reunião, olhando a sala lotada, falei, isso aqui tem alguma coisa, eu acho que eu gosto disso, eu acho que é algo que me atrai. E aí foi ali que despertou o lado empreendedor meu, e eu falei, pô, legal, eu vou fazer alguma coisa então nessa área, eu quero ter empresa. Eu não sei porquê, mas é isso que me motivou. E aí eu comecei a me direcionar a minha carreira, estava me formando em engenharia elétrica, eu acabei direcionando ela para abrir uma empresa. Tanto é que eu recusei ofertas de trabalhar no setor de óleo e gás, empresas ali próximas, prestavam serviço para a Petrobras, muito bem posicionadas para abrir empresa do zero, porque eu tive a mentalidade de, pô, se eu não fizer isso agora, talvez a barreira de saída vai ser muito mais difícil. Se eu começo a trabalhar aqui, começo com emprego, começo a ganhar bem, etc., depois você largar tudo com família, criança, filho, para empreender, é uma barreira um pouco mais desafiadora. E aí foi quando eu abri a primeira empresa, que era robusta, empresa de engenharia, e depois de 2 anos eu decidi para a área de gestão, que era a área que eu sempre amei, que era a área de consultoria mesmo, e abri a InLeaders, que hoje é um grupo econômico aí, que tem pelo menos umas 6 empresas embaixo dela, então várias unidades de negócio, na área de consultoria, marketing, sistemas, dentre outras empresas. E esse processo foi o que me aproximou de ti, nosso mestre Janguier, que foi aonde eu fui atrás da Masterclass Mente Milionária. Um amigo meu me liga e fala, ele está fazendo o quê? E aí entra um pouquinho do ambiente, né, da ambiência. Ou seja, eu estava em Alphaville, eu tinha me mudado já para a região de São Paulo, e aí isso facilitou. Se eu estivesse em Foz, que era uma cidade pequena, que não tinha muito mais potencial na minha visão de crescer, ele me ligaria e falasse assim, William, vem para cá, vamos fazer a Masterclass Mente Milionária. Eu não conseguiria ir, por quê? Teria que pegar um voo, ele me ligou no dia anterior, então ficaria muito tumultuado. E a nossa história ali de Masterclass, CSR, CSE, MBN, etc., talvez não tivesse acontecido. Então, a ambiência é um ponto importante. Você está cercado de um ambiente bom, com pessoas boas, com mentalidade de escassez. E ali começou todo o processo, né? Então, entramos Masterclass Mente Milionária, CSR antigamente, depois CSE, MBN, e já estamos aí há quase 4 anos nessa jornada. E surgiu aí a estratégia nesse meio do caminho, onde a gente abriu empresa de consultoria para, de fato, atender esses empresários que precisam desenvolver seus negócios, com plano de negócio, planejamento estratégico, gerenciar melhor, ou seja, organizar a casa para preparar para que possa crescer e dar o próximo nível. Então, isso é um pouquinho da breve história. Um extrato, o sumário de um instante aí, né? Mas fala um pouco para a gente também aí como funciona esse mercado, né? Que é um mercado de mais de 1,3 trilhão, só em 2026, que é o mercado de consultoria empresarial. E quais são os desafios também? Quais são prós e contras, né? Legal, Janguier, vamos lá. O mercado de consultoria em especial, o mercado ele é muito interessante. Por quê? O que me chama muita atenção nele, né? Primeiro, porque a empresa de consultoria, ela está imersa dentro de vários outros negócios. Então você pega uma pluralidade de opiniões, uma pluralidade de desafios que você começa a ficar bom em resolver problema. Então você começa a ver, pô, esse problema que eu tenho aqui numa empresa, sei lá, que é uma clínica de estética, é similar ao problema que eu tenho aqui numa outra empresa, que é uma autopeças. Por quê? Porque as duas têm financeira, as duas têm RH, etc. Então você começa a ver que tem muitos dos problemas, eles são problemas que o mercado já encontrou soluções para aquilo. E às vezes o empreendedor está fechado dentro de casa, trabalhando ali no dia a dia, e a jornada do empreendedor é muito solitária, né? O empreendedor está ali se desenvolvendo, trabalhando com o seu negócio, mas muitas vezes ele não tem a opção de entrar nas outras empresas, ver como funciona a operação das outras empresas, que é uma das coisas que você traz muito bem no MBN, porque essas oportunidades que a gente tem, por exemplo, de fazer viagens internacionais, viagens nacionais, conhecer Baterias Moro, BYD, Amazon, N outras empresas, né, o governo de Dubai, foram alguns poucos das experiências que nós tivemos nessas viagens, te permite ver de dentro como funcionam as operações. E o mercado de consultoria ele é isso. O mercado de consultoria, basicamente, ele é focado em resolver problemas, e aí a gente consegue entrar nas mais diversas áreas da empresa e fazer estruturação de planejamento estratégico, estruturação de governança corporativa, estruturação de processos, mapear o que está funcionando, o que não está, implementação de sistemas, colocar ferramentas e softwares que vão melhorar a performance. Então a área de consultoria ela é isso, ela é muito vasta, muito rica, mas ela traz essa gestão, essa organização que muitas vezes a empresa não tem. O empresário começa na raça, né? Começa trabalhando ali, mas ele muitas vezes não para estudar, preparar e organizar a empresa dele.
E a consultoria traz essa característica. Muito bem. A Estrategia é uma empresa relativamente nova, né? Tem ajudado muita gente, mas como é que ela pode ajudar? Você falou aí de forma genérica, como é que ela pode ajudar especificamente o empresário? Legal, vamos lá. Então, primeiro, se o empresário ele não tem clareza de qual é a visão dele, se ele não tem clareza de quais são as metas, os objetivos, os indicadores que o negócio dele precisa, a Estrategia tem serviços como planejamento estratégico que te ajuda a mapear tudo isso e definir meta, objetivo, indicador e enxergar a tua empresa como se fosse um cockpit de um avião, que o piloto olha e ele tem todos os painéis de instrumentos e fala assim, não, estou indo para o caminho certo ou não, estou indo para o caminho errado. A gente consegue ajudar também na parte de processos, ou seja, não tenho mapeado o que a empresa faz, não tenho no papel quais são todas as etapas de como a gente opera. Troca um colaborador, leva 3, 4, 6 meses para ele aprender a fazer o que o anterior estava fazendo. Então a gente mapeia, a gente cria um manual documentado, detalhado de todas as operações da empresa. E aí aquela pessoa que vai entrar, ela já tem o modus operandi de como a empresa funciona. A gente consegue apoiar também, estruturando, por exemplo, a parte de RH, com planos de cargos e salários. Eu tenho uma empresa, eu tenho colaboradores, mas hoje eu não tenho um padrão de remuneração. Eu pago X para um, Y para o outro, eu pago mais porque o outro é meu sobrinho, é meu tio, etc. A gente consegue criar os padrões e toda a regulamentação de como isso vai funcionar dentro da empresa. Então são alguns dos exemplos, né? A parte financeira é uma parte muito interessante também que a gente consegue apoiar. Se o empresário hoje... Na organização financeira, perfeito, governança, controladoria, exato. Então, se o empresário hoje não tem um DRE onde ele consiga gerenciar financeiramente o seu negócio, saber qual é a margem de EBITDA, saber qual é o lucro dele, saber qual é a despesa fixa, operacional, se ele não tem um fluxo de caixa, onde ele não tem previsibilidade de quanto vai entrar, quanto vai sair, a gente consegue entrar, estruturar isso e garantir que ele vai ter. A qualquer momento que ele quiser olhar no sistema, ele vai ter esses dados, mas também uma vez por mês, quando ele fizer a reunião de sócios, a reunião de conselhos, se for uma empresa um pouco mais estruturada, ele vai conseguir ter esses números de forma sustentável, sólida e acompanhar esses valores. Faz valuation também, não? Valuation também. Valuation, aqueles que estão conosco aqui já conhecem, né? Já ouvem você falar muito, mas valuation é a avaliação do negócio, quanto vale. Então, a gente tem profissionais especialistas para mapear todo esse fluxo, entender o valor do negócio para que você possa captar um investimento. Não tem como você vender algo que você não sabe precificar o quanto vale. Então, a gente ajuda a precificar para você buscar investimento e escalar o seu negócio. Né? William Fabrício, ele faz parte do Million Business Network, a nossa mentoria de alta performance empresarial. Mentoria essa que a gente passa um ano acompanhando os empresários, né? Ajudando eles a implantar o CSE, o Código Secreto da Empresa, na empresa deles, e também tendo o Janguier Diniz, né? O obstinado que vos fala, como advisor, como conselheiro, né? Conselheiro em M&A, fusões, aquisições, inclusive na vida também, para poder ampliar, melhorar as 8 riquezas da vida, mas especialmente nessa área de escalabilidade, de captação de recursos, fusões, aquisições, se você vai vender, se vai comprar, valuation. Então, os membros da família Million Business Network têm Janguier Diniz como advisor. E aí eu pergunto para o Will, como é que você chegou a mim, né? E qual a experiência que você teve, está tendo no CSE, o que mudou na sua jornada e também no MBN aqui para quem está assistindo a gente. Legal, mestre. Vamos lá. Eu cheguei a ti um pouco nesse processo que eu comentei, né? Ou seja, foi um acaso, vamos dizer assim. Um colega nosso já acompanhava você nas redes sociais, ele me ligou e falou, vamos lá no primeiro evento. Quem é esse colega? Eu conheço? É o Lucas Reis. Não conheço, não. Eu não sei se você conhece, mas foi importantíssimo nesse processo, né? Queria conhecê-lo. Foi uma pessoa importante da minha vida, porque eu trouxe você para a minha vida. Sim. Eu quero conhecê-lo. Inclusive, quero que você diga a ele. Ele escreveu o livro que você prefaciou, que é O Problema Seu, junto comigo. Lembra o livro que você prefaciou? Não lembro. Legal. Então eu acabei chegando a você disso. Foi um pouco desse trabalho que você vem fazendo de levar a mensagem, né, de escalabilidade, de crescimento empresarial. E aí aconteceu essa situação. E aí, em relação ao MBN, em relação ao CSE especificamente, ele tem o quê? Ele tem a característica de... Eu acho que ele é a porta de entrada, né? Então, hoje, se você vai observar, assim, aonde você vai conseguir ter a profundidade de se conectar com uma pessoa igual a você e entender realmente a tua mentalidade. Que a gente começou esse bloco falando justamente disso, né? Mentalidade de escassez e de abundância. E eu me lembro muito claramente de quando eu estava lá sentado, que eu olhava e falava, cara, esse cara é maluco, velho. Esse cara é doido. Ele tá falando um número muito grande aqui que eu não sei se eu tô no lugar certo. Que era, tudo é bilionário. Não, tem que abrir... ele perguntava, não, mas quantas clínicas você tem? 3? Mas por que não tem 150? Eu falei, mas cara, porque não é tão simples assim. Ele, não, dá pra fazer, ué. Se tem gente que tem, dá pra você fazer.
Eu acho que isso que é a diferença, assim, é a diferença de não é um empreendedor de palco, não é uma pessoa que vive disso e que ganha dinheiro vendendo cursos de como fazer os outros ficar ricos vendendo outros cursos. Eu acho que, e nada contra, né, assim, tem muitas pessoas boas nessa área, tudo bem, mas é muito legal você ver, assim, pô, a pessoa que realmente passou por tudo aquilo, ela trilhou a jornada completa, e ela, no fundo, está contando o quê? Como que ela fez? Ela falou, ó, cara, eu saí daqui, eu era engraxate, eu abri a universidade, aí eu captei um fundo que é o Fundo Cartesian, depois eu fui para a Bolsa de Valores, e aí você vai vendo que essa jornada, ela é uma jornada possível. Eu acho que isso é a palavra principal, porque é onde você começa a transformar a sua mente de uma mentalidade de escassez para uma de abundância, é quando você começa a olhar e falar assim, cara, isso é possível, tá próximo, no sentido assim, pô, o cara tá aqui na minha frente falando, explicando como ele fez. Se eu conseguir absorver 1%, 5%, 10%, eu já vou avançar. E aí essa é a oportunidade que eu vejo que os empresários não podem perder, entendeu? Eles têm que aproveitar isso porque é diferente você estar num CSE do que num outro treinamento, eu já fiz inúmeros, porque realmente o Hang é muito acessível. Então, assim, quando a gente tá ali, vocês descem, conversa, almoça, fala. Então, assim, é fácil, você consegue perguntar e consegue extrair realmente um pouco da sua mente de como ela te fez chegar onde você chegou. Isso não é todo treinamento que faz. E aí o CSE, eu acho que o principal valor dele é esse. E a porta de entrada do MBN, né? Porque quando você está lá, você tem a possibilidade de avançar para o próximo passo, que é realmente caminhar junto. E aí caminhar junto é indescritível porque você está todo dia convivendo e absorvendo um pouquinho mais essa mentalidade de abundância. E essa mentalidade de abundância, ela vai como um mosquitinho, vai picando, cutucando. E aí você não quer chegar e falar assim, pô, não quero chegar ano que vem e falar, não, tô faturando mesmo tanto que no ano anterior. Você fala, não, tem que me mover. Aí você fala com o teu colega e fala, não, pô, cresci 50%, o outro cresceu 6%. Você fala, não, pô, também quero crescer. E aí você vai vivendo esse meio que te impulsiona para frente. Pois é, e o tema do nosso programa de hoje é exatamente esse, pessoal. Mentalidade de crescimento, mentalidade de riqueza, mentalidade de abundância, mentalidade empreendedora. E no encerramento do programa de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês alguns insights, né? Insights valiosos sobre esse tema, né? Que é um tema de extrema importância. Eu acho que é a condição sine qua non para começar a crescer. Mas eu quero ouvir de Will aí, como esse tema, mentalidade de abundância, de riqueza, você já falou um pouquinho sobre isso, impactou na sua vida e o que mudou? É muito engraçado, mestre, porque você perguntou isso. Você vê que às vezes a gente sonha e a gente adormece alguns sonhos. E aí eu acho que até te mostrei, não sei nem se você lembra, porque quando eu cheguei no CSE lá, no CSR na época, né? E aí você começava a falar de jatos, começava a falar de empresa bilionária, não sei o que lá. E eu comecei, beleza, eu falei, cara, pô, o cara tá voando. Por que esse cara tá voando? Ele tá indo tão longe. E aí eu me lembrei uma vez que eu fiz o Empretec, que eu tinha, sei lá, uns 21 anos, 22 anos, e eu falei, eu vou pegar o meu plano o meu plano da vida, que eu tinha feito o meu plano da vida com todas as metas. Projeto de vida, né? E o meu projeto de vida, o último objetivo meu era comprar um jato. E eu tinha o último, que era o mais distante, né? Porque, pô, não é... Você mudou tudo. E aí eu olhei e falei, cara, pô, eu já sonhava com isso. Só que esse sonho, ele tinha sido adormecido por causa do ambiente, da frequência das pessoas que estão ali. Então a tua mentalidade ela vai se moldando de acordo com as pessoas que estão no seu entorno. E aí quando você só anda com, por exemplo, eu vim de Foz do Iguaçu, uma cidade pequena, 250 mil habitantes, quando você só anda com pessoas que não estão nessa frequência, nessa mentalidade, tu vai esquecendo e guardando esses sonhos que eram desejos, etc. E aí eu falei, putz, cara, não, eu tenho que resgatar aquele William mais sonhador do começo e agora sabendo que é possível. Então, com uma mentalidade realmente de abundância, de que, pô, agora eu quero chegar lá. Hoje eu sigo meu Instagram, toda hora me manda coisa de jato, quanto tá custando. O jato vai ser apenas um instrumento de trabalho, não, para você alcançar as empresas bilionárias e outras coisas na vida. Vai ser um instrumento de trabalho, como é meu. Jato, helicóptero, é apenas um instrumento de trabalho que eu uso hoje. E vai pegando, essa mentalidade ela vai piscando, ela vai fisgando e uma hora que você vê, você está cada vez pensando em coisas maiores, projetos maiores. É um vírusinho que entra em você e você nunca mais deixa de sonhar e de lutar para realizar, né? E quais são os seus planos para o futuro? Né? Qual é a sua visão daqui a 2, 3, 5, 10 anos? Legal, mestre. Vamos lá. Aí entra um pouquinho do que você fala do CSE, né? Eu não tinha o sonho de trazer investidores para a empresa. Então, o que acontece? Quando eu entrei lá a primeira vez, falei, não, esse negócio de trazer investimento não é para mim. Aí eu comecei a andar com você, acompanhar por quase 4 anos aí esse processo. Aí hoje a gente está desenhando já todo esse processo. Então, o processo de montagem e elaboração da holding, toda a parte de revisão de planejamento tributário, a parte de reestruturação do valuation e dos dados contábeis e financeiros para permitir buscar investimento. Então, hoje, o meu foco para esse ano, inclusive a viagem do Vale do Silício, ela é super importante e está alinhada com isso,
que é realmente preparar a empresa, deixar a empresa cada vez mais madura, para quando surgir a janela de oportunidade, que é uma coisa que você fala muito, né? Assim, você tem que estar com a empresa pronta para quando ela ter a janela de oportunidade, você poder aproveitar e saber vender bem, captar bem investimento, etc. Então, eu estou nessa jornada. Hoje, a minha jornada, o meu momento, eu entendo que é esse. É o quê? Deixar a empresa redonda, preparada para receber o investidor, para no momento adequado ter a oportunidade de dar esse próximo passo, que é onde se materializa boa parte do crescimento do negócio. Bom, você está se preparando, né? Já sabe como? Sim, já sei como, Agora, já acompanho. Já acompanho, agora vai ser muito mais fácil. Eu ia pedir para você deixar uma dica aqui, mas eu quero que você deixe 3 dicas. Você tem muitas para quem quer empreender, para quem quer escalar, quem quer crescer, porque você tem muitas. Legal. Então, mestre, vamos lá. Primeira coisa, né? Para quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, a primeira dica principal, eu acho que é você se cercar de pessoas que realmente querem crescer e têm uma mentalidade de abundância e que estão buscando se desenvolver todos os dias. E isso, ela faz realmente a diferença, porque se você não pensar nisso, se você não estiver com essas pessoas, você vai sempre adormecer os seus sonhos, conforme eu comentei anteriormente. Então, aqueles sonhos que pareciam maravilhosos, eles vão ficar adormecidos porque eles estão muito distantes, etc. Então, a mentalidade de abundância, ela vem disso. Você está com um ambiente com pessoas que querem crescer, querem se desenvolver, etc. A segunda dica, eu acho que é você realmente participar de eventos, mentorias, etc. E o CSE, eu acho que é uma excelente ferramenta para você conhecer e entender como esse ecossistema e como a sua empresa pode se desenvolver a partir dos conhecimentos de quem já fez. Eu acho que isso é fundamental. E a terceira e última dica é você realmente buscar inovar no seu negócio. Porque hoje, num mundo tão disruptivo como o nosso, num mundo tão, com tanta inteligência artificial, tanto crescimento, se você não pensar em como se diferenciar, logo você pode estar de frente com o fim da sua empresa. Então, eu acho que isso você não pode cogitar não fazer, não aplicar e não inovar no seu negócio todos os dias. Maravilha! Obrigado pelas lições, né? Pelas lições de vida, lições de empreendedorismo que você passou aqui para mim e para todos que estão nos assistindo. E você que está nos assistindo aí, pessoal, gostou? Continue ligado, viu? Em instantes a gente vai voltar com alguns insights, né? Insights exclusivos sobre o tema do programa de hoje, que é mentalidade empreendedora, mentalidade de abundância. Fique ligado, seja obstinado que dá. E aí, obstinados e obstinadas, como eu disse no início do programa, agora é o momento de aprofundar o tema de hoje, viu? Mentalidade de abundância, a verdadeira mentalidade obstinada. Quando falamos de abundância no empreendedorismo, não estamos falando de excesso, mas de perspectiva. É entender que o sucesso do outro não limita o seu, mas valida o mercado, viu? Muitos negócios, eles estagnam porque o líder, ele opera no modo de escassez, tem medo de concorrência, retém conhecimento e foca apenas no curto prazo. A mentalidade de escassez, ela é reativa e é baseada no medo, meus amigos. Já a mentalidade de abundância, que é a mentalidade obstinada, é proativa e baseada na colaboração e na escala. Compreender essa diferença é essencial para expandir fronteiras. Quem foca na escassez, enxerga obstáculos. Quem foca na abundância, enxerga caminhos para contorná-los. Quando você muda a frequência da sua visão, o ecossistema ao seu redor lhe responde. Líderes que prosperam são aqueles que acreditam que sempre há espaço para quem faz com excelência e inovação. Eles não disputam fatias, eles criam novos mercados. E aqui vai um ponto fundamental. O seu negócio será sempre do tamanho da sua visão, da sua mentalidade. O seu negócio será sempre do tamanho da sua mentalidade. Se você foca no pouco, pouco terá. Se foca na expansão, na abundância, o crescimento se torna inevitável. E o programa de hoje, Visão e Negócio, fica por aqui, viu? Até breve, firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo.